Oi, paixões, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, hoje a gente vai começar um novo tema, que é o tema 2 lá no nosso material do nosso livro, beleza? Lembrando, a gente está usando a unidade 2, tá certo? Então, o nosso livro, ele começa a falar, o tema dele é luz visível, beleza? Mas a gente vai começar um pouquinho antes de luz visível, pra gente, quando a gente chegar em luz visível, vocês entenderem bem. Antes da gente começar, né, eu tenho que me apresentar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou professor de Física, a matéria mais linda, mais maravilhosa, mais perfeita desse mundo. Então, a gente vai começar o nosso conteúdo como fontes de luz. Eduardo, quais são as fontes de luz? Nós temos dois tipos de fonte de luz, tá? A fonte de luz primária e a fonte de luz secundária. O que é uma fonte de luz primária? Fonte de luz primária são os corpos que possuem luz própria. As lâmpadas, a vela, o sol, tá? As telas, tanto do computador, quanto do iPad, quanto do celular, tá? Os seus tablets também, desculpa. Isso são fontes primárias de luz, certo? E fonte secundária é toda a fonte que reflete a luz que incide sobre ela. Eu sou uma fonte secundária, tá? Eu não tenho luz própria. Então, a luz da lâmpada incide sobre mim e eu reflito essa parte dessa luz. Eu sou uma fonte secundária. Vocês, tudo que a gente vê iluminado, tá? Tudo que é iluminado é uma fonte secundária. Beleza? O que mais que a gente tem? Essas fontes, elas recebem classificação. São 4 classificações das fontes de luz, tá? Ela pode ser pontual. Eduardo, o que é uma fonte de luz pontual? Fonte de luz pontual é toda a fonte que o seu tamanho não me é interessante, ele pode ser reduzido para um ponto. Tipo aquele laserzinho que a gente brincava quando a gente era criança, tá? Então, uma fonte pontual, ela é que o tamanho é muito pequeno. A gente pode pensar que uma lanterna é uma fonte pontual, certo? Uma lâmpada comum, né, dessas de bulbo, ou LED, aquelas menorzinhas, são fontes pontuais. Já as outras, aquelas grandes que nem tem nas salas de aula, tá? Lá na escola, são as fontes extensas. Tá? Então, fonte pontual, o tamanho é muito pequeno, e fonte extensa já é aquela lâmpada maior, tá? Aquelas lâmpadas maiores são fontes extensas. Beleza? Elas também podem ser monocromáticas. O que é uma monocromática? Luz, uma fonte de luz monocromática é toda e qualquer fonte de luz que só possui uma cor. Ou seja, você vai ter a luz amarela, a luz vermelha, tá? A luz azul. Então ela tem uma certa cor, beleza? Uma cromática cor. Então eu só vou ter uma única cor. E eu tenho a última classificação é a policromática. O que é uma luz policromática? Uma luz policromática é toda e qualquer luz em que você tem várias cores junto dela. Exemplo, a luz branca. A luz branca é uma luz policromática. Eu tenho várias cores em uma só. Beleza? O que a gente normalmente pensa é um pouquinho errado, tá? Quando a gente era pequeno, que
quando a gente não tinha muito o que fazer e a tia botava um monte de tinta na nossa frente, o que a gente fazia? A gente juntava todas. Quando você junta todas as cores de tinta, o que fica é tipo um marrom escurão, tá? Para a luz, não. Quando você junta todas as cores, torna-se a luz branca. A ausência de cor é negro, beleza? Então, cuidado com isso. Cuidado com o tipo de fonte, tá? Que é a classificação das fontes. Ela pode ser pontual, extensa, monocromática ou policromática. Assim como a gente tem as fontes de luz, nós também temos outra coisa associada a essas fontes de luz, eu já falei uma coisa sobre elas, é o fenômeno. São os fenômenos, né? Eu tô errando aqui. São os fenômenos. Se eu colocar a marcação aqui que é errado, os fenômenos. Os fenômenos que a gente vai ter associado às fontes de luz. Então, quais são os fenômenos? O primeiro eu já falei, o nome aqui, que é a fonte secundária. Eu falei que a fonte secundária, ela reflete a luz que incide sobre ela. Beleza? Ou seja, o primeiro fenômeno é a reflexão. Eduardo, o que é reflexão? Reflexão é nada mais, nada menos que a luz incidir na superfície. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma superfície, é um espelho, tá, gente? Eu tenho aqui uma superfície S, beleza? Sobre essa superfície eu vou ter uma luz. A luz incide. E ela vai refletir. Então tá aqui o raio de luz eu coloquei azulzinho, ele bate na superfície e reflete. Beleza? Um espelho é o principal, né, corpo que você vai ter reflexão. Qual que é o segundo? Qual o segundo fenômeno? O segundo fenômeno é a refração. O que é a refração? Refração é quando a luz incide na superfície e passa para outro meio. Opa, calma aí. Agora aqui eu vou ter que ter ar e água. Beleza? Eduardo, como é que vai acontecer? Então eu vou ter aqui, luz incidindo no ar, bateu lá na minha superfície e a luz vai sofrer um desvio. Eduardo, mas eu não consigo ver esse desvio. Você vê sim. Dever de casa. Dever de casa, você vai pegar um copo transparente, aquele cristal Itambé, beleza? Você vai colocar água dentro dele, até uma certa altura, e colocar uma colher dentro. Se você olhar esse copo assim, de lado, você vai ver que a colher, uma parte dela vai estar numa certa posição e a outra parte vai estar tipo meio quebrado para dentro. Eduardo, por que isso acontece? Acontece por causa da refração. Como assim? A luz tem velocidades diferentes em meios diferentes. Beleza? Nós falamos que a velocidade da luz, lá em sala de aula, que a velocidade da luz valia 300 milhões de metros por segundo. Coloquei em notação científica só por causa do Thiago, tá? Porque o Thiago gosta de notação científica. Beleza? Então a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Beleza? Isso é no ar. Na água, ela é menor. Beleza? Na água, ela vai ser menor do que isso. Eduardo, se ela é menor, qual que é a consequência disso? Toda vez que eu mudar a velocidade da luz, eu mudo a direção de propagação dela. Beleza? Então, a velocidade pode mudar, a frequência nunca, tá? Porque a frequência caracteriza a cor da onda. Beleza? A cor da luz. Lembra lá que eu falei da monocromática? Então, se eu falar que aqui a minha luz é azul, meu raio de luz azul, ele vai para dentro da água, continua sendo azul, tá? Ele não vai mudar a cor dele. O que vai mudar? Vai mudar só a trajetória, o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda pode mudar. Lembra lá? Lembra que a gente falou da equação da luz? Né? Da velocidade da luz? Que velocidade
é o comprimento de onda vezes a frequência. Lembra que o nome dessa letra? Lembra o nome dela? Letra lambda. Ainda falamos a frasezinha para a gente não esquecer, que a velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade é a lambida na ferida. Lembra? Então, lambida é comprimento de onda, ferida é a frequência. Beleza? Então, não esquece. Tem exercício que a gente passou que vai ter que usar essa daqui. Beleza? Continuando. Qual o último fenômeno que a gente tem? A gente só tem mais um fenômeno, que é a absorção. Eduardo, me fala aí sobre a absorção. Ocorre quando a luz incide numa superfície. Então tá aqui a minha superfície de novo. Tá? Tá aqui a minha luz azul. Opa, passei, não passa. Então incide sobre a minha superfície e some. Ela é totalmente absorvida. Beleza? E ela não se propaga em mais lugar nenhum. Beleza? Então, na reflexão, você incide e volta para o mesmo meio. Na refração, você passa de um meio, por exemplo, do ar para a água. E na absorção, a luz simplesmente some. Beleza? Então, vamos lá. Nós já falamos das fontes, da classificação, dos fenômenos. Agora, a gente vai falar dos tipos de corpos. Eduardo, como assim um corpo? Uai, eu sou um corpo, vocês são outro. Tudo que você pega, que você vê, são corpos. Beleza? Então, vamos falar dos tipos de corpos. Temos 3, tá? Quais são eles, Eduardo? Nós temos o corpo branco. O que é o corpo branco? Corpo branco é todo e qualquer corpo que reflete toda a luz que incide sobre ele. Ele não absorve nada, beleza? Ele só reflete, tá? Então, um corpo branco, ele só reflete, o fenômeno que ele tem é só reflexão, toda a luz que incide sobre ele, toda, sem exceção. Então, se eu colocar sobre um corpo branco uma luz vermelha, ele vai refletir o vermelho. Se eu coloco sobre um corpo branco a luz azul, ele vai refletir a luz azul. Beleza? Aí vamos lá. Qual que é o outro que a gente tem? Um corpo colorido. Como assim, Eduardo? A minha blusa. A minha blusa ela tem um vermelho, tá vendo? E ela aqui, ó, também tem um azul, aqui na golinha da manga. Golinha da manga, horroroso, né? Mas tudo bem, fica assim. Um corpo colorido, ele só vai refletir sua própria cor. Então, por exemplo, tá batendo a luz branca na minha blusa. Você consegue ver o que está destaque em vermelho. Por quê? Porque ele absorveu todas as cores e só refletiu o vermelho. Então, um corpo vermelho só reflete a luz vermelha. Beleza? Um corpo azul só reflete a cor azul. Absorve todas as outras. Se por um acaso a minha luz aqui fosse azul, você só ia ver o que estava em branco na minha blusa. Porque o vermelho não absorve, não reflete a cor azul. Ele absorve. E todo corpo que absorve todas as cores, olha só, é um corpo negro. Beleza? Então, o corpo negro é o corpo que absorve todas as cores. Eduardo, dá um exemplo de corpo branco. Espelho. Beleza? Dá um exemplo de corpo colorido. Qualquer coisa que você veja é colorida. Bacana? Por exemplo, vou pegar aqui da minha coleção antiga, tá? Eu tenho coleção de latinha, eu tenho mais de 1000 latas de cerveja e refrigerante. Tem várias cores. Cada uma dessas cores, você vai ter uma absorção das outras e só reflexão daquela. A parte em azul só reflete o azul, a parte em vermelho só reflete o vermelho. E tem aqui o anel superior que é amarelo, só reflete o amarelo. Beleza? Deixa eu guardar de volta aqui.
porque elas estão um pouquinho sujas, tem muito tempo que eu não mexo. Um corpo negro é que não reflete nenhuma luz, beleza? Eduardo, dá um exemplo. Carvão. Tá? O carvão é o corpo mais próximo do negro que a gente tem. Então lembra, corpo negro é ausência de cor, beleza? Só lembrar de artes, tá muito associado. Então, o preto é ausência de cor, beleza? Então, o corpo branco, a gente tem que reflete todas as cores, é a reflexão. O corpo negro absorve todas as cores. E o colorido, você absorve algumas, mas também reflete algumas, beleza? Então, se ele for azul, ele vai refletir o azul e absorve todas as outras. O amarelo, o vermelho, o verde, ele absorve, beleza? Então, se eu colocasse uma luz azul na minha blusa, ou a parte que está em vermelho não ia aparecer, beleza? Ia ficar negro. Bacana? Certinho? Gente, essas são as classificações que a gente tem, basicamente, tá? Então eu tenho fonte de luz, primária, secundária. Eu tenho os fenômenos, que é a reflexão, refração e absorção. Eu tenho os tipos de corpos. Beleza? Certinho? Eu tenho mais uma classificação. Por quê? Porque a luz ela se propaga em certos meios. Então deixa eu apagar a primeira parte aqui, tá? Deixa eu apagar a primeira parte. Quem tiver aí acompanhando com o material que eu disponibilizei, tá? Com a parte escrita, é bom, tá bom? É bom você sempre acompanhar com a parte escrita, que lá tem tudo especificado para vocês. Pode não estar nessa ordem que eu estou falando, mas vai que, né? Vai que ajuda. Eu acho que sim. Então vamos lá. Retomando então. A gente já viu as fontes, a classificação dessas fontes, os fenômenos, os tipos de corpo. Agora eu tenho que falar dos tipos de meios. Eu tenho 3 tipos de meios, tá? O transparente, exemplo. Me dá um exemplo de meio transparente. O ar. O ar é um meio transparente. Me dá outro, Eduardo. O meu quadro. Gente, olha só, o quadro, o que eu fiz? Sabe aquelas toalha que vai coloca na mesa, para não arranhar a mesa, né? Aquelas toalhas assim de plástico, sabe? Então, eu comprei o plástico daquele. E eu grudei na parede. Eu coloquei a fita azul, porque eu adoro azul, né, gente? Lembrando, eu torço pro Cruzeiro, então, né? Meu time não vai jogar na segunda divisão, porque não vai ter segunda divisão esse ano. Então, morram de inveja, tá? Esse quadro é um plástico. Gente, eu coloquei um plástico transparente na parede. Beleza? Tá um pouquinho já sujo, porque eu já dei algumas aulas. Então, esse quadro é um meio transparente, tá? É um plástico transparente que eu coloquei. O vidro de janela normalmente é transparente, certo? Então, um meio é o transparente. A luz passa por ele sem sofrer desvio nenhum. Ela passa sem sofrer nada. Lembra que aqui na refração tem que ter um desvio de trajetória? No meio transparente não tem. Beleza? Não tem esse desvio que tem lá na refração. Outro que nós temos é o translúcido. Eduardo, me fala aí, qual que é o meio translúcido? Meio translúcido é todo e qualquer meio que a luz passa, mas ela sofre desvio, tá? Então, por exemplo, vidro com textura, tá? Todos aqueles vidros de textura, normalmente casa de vó, de igreja. Normalmente aqueles janelas de igreja, os vidros dela normalmente são com textura, são meio translúcidos. Você perde a forma do objeto, beleza? Você não consegue ver o objeto perfeitamente. Você perde um pouquinho a forma. Se alguém lembrar, a cortina da janela lá na escola é um meio translúcido, beleza? Então não esquece. Então o meio translúcido são meios que você consegue ver, mas você perde a nitidez, tá? E o último meio é o meio opaco.
Eduardo, o que é o meio opaco? Meio opaco é o meio em que a luz não passa. Tudo que faz sombra é um meio opaco. Eu sou um meio opaco, a luz não atravessa, não me atravessa. Beleza? Assim como as cadeiras, as mesas, tá? Todos os corpos são meios opacos. A própria parede aqui onde eu coloquei meu quadro. Beleza? São meios opacos. Bacana? Belezinha? Tranquilo até agora? Aí vamos lá. Eu preciso falar com vocês mais uma coisa. Que é o princípio. Quando a gente vai falar sobre luz, sobre onda eletromagnética, né? Lembrando, a luz é uma onda eletromagnética. Beleza? Toda onda eletromagnética ela é transversal. E a luz, normalmente, ela é tridimensional. Beleza? Lógico, depende do que você vai trabalhar. Se você for olhar um laserzinho, ela é unidimensional. Se você for olhar uma lanterna, ela vai ser bidimensional, porque ela sempre vai iluminar áreas. Se você for olhar uma lâmpada, propriamente dito, né, ela vai jogar para as 3 direções, ela é tridimensional. Bacana? Mas eu tenho, quando a gente vai falar sobre ótica, tá? Sobre a parte das ondas que envolve luz, a gente vai falar do princípio que é o mais importante da propagação retilínea, olha que nome feio, né? Da luz. O que é isso? A luz se propaga em linha reta. Então, a luz se propaga em linha reta em meios transparentes, homogêneos e isotrópicos. Então, de novo, a luz se propaga em linha reta em meios transparentes, homogêneos e isotrópicos. Eduardo, transparente, beleza. Homogêneo tem a mesma densidade em todos os pontos. O que é um isotrópico? Um isotrópico é qualquer ponto tem as mesmas propriedades físicas. Tá bom? Beleza? Então ela vai se propagar em linha reta. Eduardo, o ar. A gente pode falar que o ar é um meio em que a luz se propaga em linha reta? Pode. Tá? É uma boa aproximação. Beleza? Então no ar a luz se propaga em linha reta. Eduardo, beleza. Então me fala aí 2 coisas que podem acontecer por causa desse princípio de propagação da luz, né, retilínea da luz. 2 coisas que podem acontecer. Primeira, vamos falar da primeira, ó. Até agora meu quadro estava monocromático. Vamos começar a dar cor. A primeira consequência do princípio de propagação retilínea da luz é a sombra. Ô pai, sombra, Eduardo. Pelo amor de Deus, não erra não. Sombra. Professor, o que é sombra? Sombra é a região, beleza? Que dado ao corpo opaco em sua frente, é a região que não recebe raio de luz. Nenhum raio. Beleza? Ela fica totalmente escura. Certo? E a outra consequência que nós temos... Não, tem outras também, tá? Tem várias outras. A gente vai falar da câmara escura, de orifício. A outra consequência é a penumbra. Eduardo, a penumbra, ela como é que ela é caracterizada? Né? Como é que eu vou caracterizar a penumbra? Gente, a penumbra é o seguinte, o que vocês estão vendo aqui no quadro, com a forma da minha mão, não é sombra, é penumbra. Eduardo, por quê? Porque aqui nesse momento eu tenho 2 fontes, tá? Eu tenho a fonte de luz aqui em cima, que é a que está iluminando, está fazendo um clarão aqui assim no quadro.
e uma fonte de luz aqui embaixo, está fazendo um clarão bem aqui no cantinho. Ó. Bem aqui no cantinho está fazendo um clarão. Eu tenho duas fontes de luz. Quando eu tenho duas fontes de luz, eu tenho região já de penumbra. Para eu ter sombra, beleza? Para eu ter sombra, aí na sua casa, se você quiser fazer, faz assim, ó, põe a sua mão, beleza? Bem apertadinho, 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 e olha aqui nesse buraquinho que fica aqui no dedo. Quando você olhar nesse buraquinho lá, ó, que tá aqui a mesa, beleza? Quando você olhar nesse buraquinho que você não vê nada, isso é sombra, beleza? O resto que você vê é penumbra, tá bom? O que a gente vê é penumbra. Então o que você tá vendo aqui no quadro, nesse momento, bem aqui, ó, é penumbra, não é sombra, beleza? A gente sempre fala errado. Eu mesmo falei errado para vocês agora há pouco. Eduardo, e qual é a parte mais importante desse princípio? É a câmara escura de orifício. Eduardo, o que é a câmara escura de orifício? Vou apagar lá no cantinho, tá? Vou apagar aqui no cantinho para a gente não se perder. O que é câmara escura de orifício? Olha só que bonito. É isso aqui, gente, ó. É a máquina fotográfica do Chaves. Todo mundo lembra da máquina fotográfica do Chaves? Então ele colocava aqui uma caixa. Basicamente era uma caixa mesmo, né? Aí ele colocava aqui um objeto. Então aqui na ponta, aqui na frente, tinha o Chaves. Por exemplo, vou colocar aqui a Chiquinha. Chiquinha não, porque eu não sei desenhar Chiquinha, né? Então, é porque o meu objeto, ele é muito bonito. Então tá aí minha câmera escura de orifício, meu objeto. Então, aqui eu tenho a câmera escura de orifício, que é a máquina fotográfica, tá? As mais antigas funcionam basicamente assim, as mais novas, que é do celular, né? E coisas afins, é um pouquinho diferente, beleza? Mas o princípio é sempre o mesmo. Só que a captação da imagem que é um pouco diferente. Como é que ele faz? Eu tenho um objeto aqui na frente. Esse objeto, eu vou colocar... desse objeto, eu vou colocar... Como é que é o nome? Eu vou... Esqueci o nome, gente. Rapaz, que coisa feia. Projetar a imagem dele, tá? Então, se o objeto está assim, a imagem dele vai projetar um pouquinho diferente, de cabeça para baixo. Eduardo, mas por que é cabeça para baixo? Porque vai inverter. Vai inverter como assim? O raio de luz que refletiu lá da cabeça do meu bonequinho vai lá para baixo, ó. E o raio de luz que estava aqui no pé do meu bonequinho vai lá para cima. Como ele troca, beleza? Como ele troca o sentido aqui, você vai ter essa troca bem facinho aí para ver. Bacana? Beleza? Então aqui eu tenho o meu objeto e aqui eu tenho imagem projetada. Essa imagem projetada antigamente era num filme fotográfico. Beleza? Hoje em dia já é uma captação digital e tudo mais. Mas o processo é bem parecido com esse. Se você for olhar o olho, esse negócio que você tem aí no rosto, tá? O seu olho é uma câmara escura de orifício. A sua pupila seria esse buraquinho aqui, ó, por onde a luz passa. E a sua retina é onde você vai projetar a imagem no seu olho. Beleza? O que o seu cérebro faz? O seu cérebro inverte essa imagem e amplia. Bacana? Beleza? Vai que tem alguém, né? Vai que tem alguém que não consegue inverter essa imagem. Imagina, a pessoa enxerga tudo ao contrário. Devia ser legal. Pode ser uma doença. Então, ó. Então, de novo. O que a câmera escura de orifício faz? Ela vai projetar uma imagem. Beleza? Essa imagem projetada, você consegue captar no olho humano
essa imagem é projetada na retina, é o que você enxerga. Beleza? Aí, lógico, você tem várias partes. Você tem a pupila, você tem a íris, você tem retina, você tem cílio, você tem musculatura ciliar, beleza? Você tem nervo óptico. Cada uma dessas partes do olho, vocês vão estudar lá, beleza? Bonitinho, tá? Beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, que nem tem no seu material aí, uma fonte extensa de luz, beleza? Você tem uma fonte extensa. Aqui você tem, por exemplo, uma mesa. Deixa eu diminuir um pouquinho a minha mesa, porque senão vai ficar muito grande. Aí aqui eu vou ter a região de sombra, tá? Aqui embaixo da minha mesa eu tenho uma região de sombra. E eu vou ter, vou mudar até a cor para ficar didático. Vai, rosa mesmo. Vai ficar bem próximo do vermelho. E essa daqui, que tá de rosa, finge que ela é reta, tá? Essas duas partes aqui na ponta são as penumbras. Beleza? Então eu tenho a sombra aqui no meio, onde eu não tenho nenhuma luz, e nas pontas eu vou ter penumbra. Beleza? Essa partezinha aqui que eu pintei de rosa. Beleza, gente? Isso aqui é só o começo. Eduardo, quando é que eu vou aprofundar esse assunto? Quando você estiver lá no segundo ano do ensino médio. Lá no segundo ano do ensino médio, você vai aprofundar a câmera escura de orifício, você vai entender o que é penumbra, o que é sombra. Quer ver, ó? Tem um exemplo. Eclipse. Eclipse total é sombra. Eclipse parcial é penumbra. E sabe o que é o mais legal? Nós temos, por mês, pelo menos 2 eclipses parciais. A lua nova. Não, minto. A lua crescente e a minguante. Tanto a lua crescente quanto a lua minguante são penumbras. Beleza? Aquela parte que você não enxerga da lua, você sabe que a lua é redonda, né? Aquela parte que você não enxerga da lua, você tem lá uma região de sombra. Só que você não está sombreando tudo. Você está deixando uma parte com penumbra. Tanto que, se você prestar atenção, a lua nova, ela tem um brilho bem maior do que, por exemplo, a lua crescente, a lua minguante. Por quê, Eduardo? Porque a lua crescente e a lua minguante, você tem região de penumbra. Já a lua nova é propriamente dito, né, ela vai ser um corpo iluminado, tá? O segundo tipo de corpo que a gente tem, beleza? Certo? Que é uma fonte secundária de luz. Beleza. O nome do nosso tema 2, é luz visível. Eduardo, o que eu preciso saber de luz visível? Então, primeiro, o que é a luz visível? Se você pegar todas as luzes que existem, tá? Todas elas, ela vai de 0 de comprimento de onda até infinito. Beleza? Se pegar todas as ondas eletromagnéticas, quais são elas? Cara, tem rádio TV, tem micro-ondas, tem raio-x, tem a luz visível, tem infravermelho, ultravioleta, raio gama. Beleza? Isso aí são só alguns exemplos das ondas eletromagnéticas. Beleza? Então, se você pegar da luz visível, o que é a luz visível? A luz visível é nada mais, nada menos a luz... Opa, sim. Pelo amor de Deus, Eduardo. A luz visível ela é nada mais, nada menos que uma parte do espectro eletromagnético. Beleza? Que vai desde o vermelho até o violeta. Beleza? Então, o que vai do vermelho até o violeta é a luz visível. Lembra lá? Vocês têm aí no material de vocês uma tabelinha. Toda essa tabela que você está tendo, eu peguei essas se eu não me engano, ele começa lá no violeta.
aí dá um certo comprimento de onda e aí passa violeta, aí ele vai colocando todas as cores do arco-íris, beleza? Ele vai colocando, aí tem o violeta, aí tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, e a última que ele dá lá é o vermelho. Beleza? Aí ele dá outro comprimento de onda. Se eu não me engano, quer ver? Deixa eu olhar aqui na minha tabelinha, rapidinho. Na minha tabelinha, o violeta lá tá lá 380 nanômetros e o vermelho tá 750. O menor valor possível, beleza? É 380 e o maior valor possível é 750. Então aqui, ó, ele começa no 380 e vai até os 750. Eduardo, ele tá escrito aí, ó, um NM. Que significa esse N? Esse N é uma potência de 10, tá? Ele tá falando que esse valor aqui, ó, é 380 vezes 10 a menos 9 metros. E que esse valor aqui, ó, do vermelho, é 750 vezes 10 a menos 9 metros. Lógico, eu peguei o menor de todos e o maior de todos. Beleza? Então não esquece. O que a gente vai ter? Nós temos alguns exercícios. Beleza? Quais são os exercícios? O primeiro é para você calcular a frequência para cada um dos valores da tabela. Como assim, Eduardo? Você tem que a velocidade é esse valor e a frequência é o que eu quero saber. Como é que você faria isso? Vou apagar aqui do meio e vou fazer um para vocês, tá? Para ficar como exemplo. Olha só. Olha só o que a gente vai ter que fazer. Então, um dos exercícios tem que fazer isso daqui. Os outros tem no módulo mesmo. E o último, se eu não me engano, é para você falar quais são as partes do olho. As propriedades de cada uma. Qual que é a função da retina, qual que é a função da pupila. Tá bom? Da retina, projetar a imagem. Captar a imagem, né? Projetar a imagem. A pupila, deixar a luz passar. O cristalino. Cristalino é uma lente convergente que ajuda a focar no cristalino. E coisas assim. Então vamos lá. Vou fazer então calcular a frequência para o violeta. Beleza? A frequência. Então vou colocar aqui, ó. Violeta. Vou ser gente boa, vou fazer um para vocês. Olha só como eu sou uma boa pessoa. Velocidade, 3 vezes 10 a oitava. Comprimento de onda, 380 vezes 10 a menos 9. E ele quer saber a frequência. Eduardo, como é que eu vou achar a frequência? Pega a velocidade, divide pelo comprimento de onda. Velocidade, 3 vezes 10 a oitava. Dividido por 380 vezes 10 a menos 9, você vai ter... Tem a mínima ideia, gente. Tem a mínima ideia que eu tô sem calculadora. Rapidinho. Vou só pegar uma calculadora aqui, 2 tempos. A falha foi minha, tá? Desculpa. Então vamos lá. Olhando aqui na calculadora, por favor, porque esses valores aí você não vai conseguir fazer facilmente sem calculadora. E eu vou usar a minha aqui. Então eu peguei 3 e vou dividir por 380. Calma aí que eu errei aqui. Vou dividir por 380. E achei 0,007894. Então eu achei 0,007894. Continuando. 7368. 7368. Eu vou usar esse número todo? Não, gente, eu vou arredondar. Tá? Eu vou sempre arredondar. A minha casa é 7. O próximo número é 8. É acima de 5? Então vou arredondar esse número todo feio aqui, ó. Esse número horroroso
para 0,008. E eu vou colocar um tiozinho aqui em cima. Beleza? Então eu dividi 3 por 380. E agora? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Fica o de cima menos o de baixo. Então a minha frequência vai ser aproximadamente 0,008 vezes 10. 8 menos com menos dá mais. 8 com 9 dá 17. Beleza? Ou seja, a minha frequência, vou tirar 3 casas, porque eu vou andar para a esquerda. Quando você anda para a esquerda com a vírgula, você subtrai de expoente. Então fica aproximadamente 8 vezes 10 a 14 Hz. Só colocando em notação, tá? Posso deixar o primeiro valor, Eduardo? Pode, não tá errado não, tá bom, gente? Pode não, não tá errado. Mas, como o professor de vocês de matemática é um pouquinho chato, né? Ele gosta de notação científica, então trabalha com notação para você não perder o hábito. Beleza, gente? Espero poder ter ajudado vocês nessa nova parte, beleza? Nesse tema 2. Ele é bem tranquilo, bem facinho, um pouquinho mais teórico do que cálculo. Na verdade, o cálculo aqui só tem porque eu quis que tivesse, tá? Para a gente poder lembrar do que a gente tinha feito lá na sala de aula, antes da nossa quarentena, beleza? Então isso aqui existe só para você lembrar. Beleza, gente? Espero poder ter ajudado e na próxima semana a gente se encontra, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.